boa tarde a todos. Boa tarde, Natália. Eu sou a Letícia Tiboni, diretora administrativa da Brain, e eu estou aqui para apresentar mais um vídeo da série Pergunte para Quem Sabe. Explicar um pouquinho, rapidamente, o que são essa série de vídeos, né? Nós temos aí vários parceiros, instrutores, as pessoas que escrevem para o nosso blog, no nosso site. Nós temos aí diversas parcerias no mercado imobiliário e a gente abre um espaço no Instagram para que as pessoas façam as suas perguntas. E aí nós reunimos todas essas perguntas, organizamos e respondemos aqui nessa conversa. E hoje a gente está com a Natália Broto. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Letícia. Obrigada pelo convite, né, pela parceria de sempre da Brain. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conteúdo e aprendendo com vocês também. Natália, para quem não conhece você, vamos fazer um bate-bola? Você responde algumas perguntas rapidinho para mim? Vamos lá. Então, vamos lá. Natália Broto, profissão? Advogada e empresária. Mais empresária ou mais advogada, Natália? Um pouquinho dos dois. É bom porque daí eu me identifico bastante com o empresário que eu advogo também, então facilita. Formação? Direito, sou formada em Direito. Experiência profissional que te marcou? Minha fusão com o meu sócio, com o Ricardo Campelo, acho que é talvez uma dos passos da minha vivência profissional que foram mais marcantes. O que você faz de melhor no seu trabalho? Gestão. Eu acho que eu gosto muito dessa parte de gestão de pessoas, de talentos, né? Então, acho que de conseguir ter processos bem definidos, atender bem o cliente do começo ao fim, assim. Então, acho que gerir todo esse processo de escritório. Eu vou dar um palpite aqui, como tua cliente, tua parceira. Você também é bastante objetiva e muito empreendedora, Natália. Obrigada. É verdade, eu sou objetiva, é para resolver. Advogado tem que ser nada de ficar no juridiquês, tem que ser para resolver. Essa é a Natália. Família? Família, minha esposa, a Bruna, meu pai, minha mãe, minha irmã e todo mundo que trabalha comigo é da minha família. O que faz quando descansa? Tênis, vinho, livros. Um medo? Em tempos de coronavírus, acho que perder um familiar, né, nessa pandemia, aí, acho que é um medo de todo mundo. Um sonho ou vontade do momento? Ter sucesso nessas minhas investidas como empreendedora do direito. Já estou nesse caminho, né? As empresas que a gente montou do escritório estão indo super bem, mas acho que é o meu principal objetivo hoje. Legal. Natália, rapidamente, eu acho que o pessoal conseguiu conhecer um pouco da Natália Broto pessoa, Natália Broto profissional. E assim, então vamos lá às perguntas. A gente recebeu bastante pergunta. Natália, a maior quantidade de dúvidas que a gente recebeu aqui foram sobre a LGPD. Né? Você vem trabalhando bastante, há bastante tempo já com isso, você gravou curso conosco sobre isso, né? Sobre a LGPD, fica aqui um convite para o pessoal assistir. Na semana passada, você também gravou um webinar, né? Participou de um webinar junto com a Brain, falando sobre a LGPD, com bastante participação do pessoal, muitas dúvidas, né? Foi muito legal. Eu vou trazer algumas das perguntas aqui para você, para que responda. Eu tentei colocar numa ordem em que faça sentido, mas a gente pode ir trazendo informações extras. Então, eu vou começar com a pergunta do Roberto. Quais as principais implicações da LGPD para a minha empresa? Ele não traz aqui qual que é a empresa dele, nem qual o ramo, né? Mas se você puder falar num geral, talvez até mais focado para o mercado imobiliário, que é grande parte do nosso público.
Bom, vamos lá. A LGPD, ela traz implicações para praticamente todas as empresas, em maior ou menor grau, né? Por que eu digo isso? Porque praticamente todas as empresas tratam ou têm dados pessoais. Se você tem uma empresa super pequenininha, você tem um colaborador, você está tratando dados pessoais desse colaborador. Então, o que a LGPD vai te dizer, e a principal alteração dela é para dizer o seguinte: aqueles dados que você tem dentro da tua empresa, e no mercado imobiliário é muito comum isso, né? O meu portfólio de clientes, a minha lista de contatos, né? Aquela base de dados enorme que eu conquistei por anos, enfim. A LGPD vai dizer para você: essa base de dados não é sua, ela é de cada um dos titulares, é de cada pessoa. E quem vai mandar, quem vai dizer o que tem que ser feito com esses dados são os titulares de dados. Então, o que isso implica no dia a dia das empresas é entender quais são esses dados pessoais, como que eu utilizo esses dados pessoais, com quem que eu compartilho, qual que é a finalidade desse que a gente chama de tratamento de dados, para conseguir entender esse ciclo de vida de dados, né? Toda essa interação, como o dado entra, com quem compartilha, etc., para regular toda essa situação, toda essa operação de tratamento de dados de maneira consentânea com a LGPD. Natália, eu acho que uma coisa que é importante frisar é que são dados de pessoa física sempre que trata a LGPD, né? Isso, essa é uma dúvida bem comum, Letícia. O pessoal fala, dados pessoais, vale para dado de pessoa jurídica? Não, vale, é só dado de pessoa física. No entanto, tem algumas pegadinhas, sabe? Por exemplo, né, você tem um e-mail, por exemplo, um contato@brotocampelo é um dado da minha empresa, porque eu não estou necessariamente falando, né, com alguém ou de alguém específico. Mas o natalia@brotocampelo.adv.br, esse é um dado pessoal meu. Então, tem umas pegadinhas, né? Eu trato, meus clientes são só pessoas jurídicas, então eu não tenho problema de dado pessoal. Mas você tem acesso a quem são os sócios, aos e-mails, aos telefones das pessoas físicas, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né, com essas pegadinhas, assim. E quando a gente tem interação de dados de PJ, muitas vezes a gente trata também dados de pessoas físicas. Uhum. Não existe, né, uma pessoa jurídica sem uma pessoa física por trás, né? Exatamente, exatamente. Legal. Natália, uma segunda pergunta da Heloísa. Tenho uma lista de contatos dos meus clientes, bem na linha do que você estava explicando. Com a LGPD, fica proibido o compartilhamento? Eu acho que o compartilhamento desses dados, né? Dados dos clientes. Isso. Então, assim, o que a gente tem que entender, né? Primeiro, o que é tratamento de dados? Basicamente, tudo que eu faço com dados. Se eu estou coletando dados, eu estou tratando dados. Se ele está arquivado no meu CRM, eu estou tratando dados. Se está arquivado numa pasta física, eu estou tratando dados. Se eu estou compartilhando com terceiro, eu também estou tratando dados. Cada vez que eu faço um desses tratamentos, eu preciso de uma base legal que autorize, tá? Então, por exemplo, eu posso compartilhar dados com um terceiro. Eu comprei um imóvel da incorporadora XPTO, e a incorporadora XPTO pediu o meu consentimento para passar para uma loja de imóveis, por exemplo. Se ela tem o meu consentimento, ela tem uma base legal que autoriza esse compartilhamento. Então, não necessariamente o compartilhamento ele é proibido. Tá? O que eu tenho que ter é uma base legal. Vamos dar um outro exemplo bem focado no mercado imobiliário. Eu fiz a venda de um imóvel e e a pessoa que é a compradora quer fazer o pagamento via financiamento bancário. Eu tenho uma série de dados pessoais dessa pessoa. Nome, RG, CPF, dados financeiros, imposto de renda, comprovante de residência, enfim. Eu preciso encaminhar, ou seja, compartilhar toda essa documentação com o banco, né, ou com o despachante, enfim, para a finalidade de fazer, né, a aprovação desse financiamento bancário. Eu tenho aqui um compartilhamento que aqui, por exemplo, eu não precisaria de consentimento, porque eu tenho uma outra base legal que autoriza, que é a execução do contrato. Eu fui contratada, eu imobiliária, eu incorporadora, fui contratada para vender, prestar esse serviço de venda desse imóvel, e para isso, para executar o serviço, eu preciso necessariamente compartilhar
com o banco para a finalidade de aprovação do financiamento bancário. Então, sempre, a gente sempre tem que verificar qual a base legal que autoriza aquele compartilhamento. Mas não há proibição de compartilhamento. A gente sabe como as empresas têm interações, é super corriqueiro, né? Você tem o CRM, por exemplo, com base de dados de todos os seus clientes, você está compartilhando esses dados com a empresa de software, né? Então, isso não está proibido. O que eu preciso é justamente olhar para isso e entender se eu tenho base legal que autorize esse compartilhamento. Natália, e o que são as principais bases legais? Então, para a gente focar no mercado imobiliário, são 10 bases legais, mas para não virar, né, ficar maçante, vamos focar no mercado imobiliário. Então, uma das mais importantes é justamente a execução de contrato. Eu estou vendendo um imóvel, eu preciso coletar uma série de dados para conseguir vender esse imóvel. Então, quando eu sou contratado para algo, eu preciso ter essa interação de tratamento de dados, de coleta, enfim, para conseguir, por exemplo, vender um imóvel. Outra base legal, exercício regular de direito. Eu vendi um imóvel e eu tenho, por exemplo, essa pessoa tem 5 anos para me processar, porque eu fiz alguma coisa errada durante essa tratativa, vamos supor, tá? Lembra que eu falei que arquivar dados é tratamento de dados? Né? Então, vamos pensar, eu já vendi o imóvel, acabou a minha base legal de execução de contrato, porque eu já finalizei o contrato. Se eu quiser manter esses documentos comigo arquivados, eu preciso de outra base legal, que, por exemplo, nesse caso, eu tenho os prazos prescricional de indenização, via de regra, de 5 anos. Então, por 5 anos, eu tenho base legal para manutenção desses documentos. Vamos citar uma outra base legal que também tem bastante pertinência para o mercado imobiliário. Cumprimento de obrigação regulatória, por exemplo. Eu vendo um imóvel, eu tenho uma obrigação de compartilhamento via DIMOB, né? Eu tenho que emitir a DIMOB. Então, eu estou compartilhando esse dado de quem comprou, quem vendeu, os valores, enfim. Mas eu tenho uma base legal, que é o cumprimento de obrigação regulamentar. Que mais? E aí tem o consentimento, né? Também que é uma base legal super pertinente. Eu tenho uma infinidade de dados pessoais, eu quero fazer uma parceria com alguma imobiliária, com uma agência de marketing, uma loja de imóveis, enfim, mas algo que não estava necessariamente dentro da expectativa do titular. Eu comprei um imóvel, eu não tenho a expectativa de que meu dado vá parar numa loja de imóveis, né? Aí eu preciso de consentimento. Então, a gente falar, né, de algumas bases legais que fazem sentido para o mercado imobiliário. Uma última que é super interessante também e muito utilizada é a base do legítimo interesse, que é justamente a base legal que vai possibilitar que a maioria das empresas do mercado imobiliário mantenham a sua base de dados lá. Às vezes a gente chega numa imobiliária, numa construtora, tem não sei quantos mil nomes, né, no CRM, no RP, enfim, e a gente sabe que muitas vezes existe um recontato, né? A pessoa comprou um imóvel hoje com perfil, 5 anos depois ela vai ter um outro perfil, eu quero recontactá-la, enfim, e aí a gente utiliza a base legal do legítimo interesse para manter esses dados, né, desde que respeitadas algumas particularidades, não ficar retomando contato toda hora, possibilitar essa pessoa que possa retirar os seus dados a qualquer momento. Enfim, mas para falar rapidamente assim, de algo que eu poderia ficar falando 5 horas, são essas as principais bases aí para o mercado. Ótimo, Natália. Sabe que você terminou aí falando um pouco de imobiliária, né? E a próxima pergunta que eu tenho aqui é da Vanessa, e ela fala justamente sobre isso. Então, a pergunta é a seguinte: se um corretor de uma imobiliária parceira fizer mau uso de uma lista de leads da minha empresa, posso ser responsabilizado por isso mesmo, não tendo vínculo direto com ele? Como me proteger? Esse é um grande dilema, né? Porque a gente sabe que isso acontece, né? Eu tenho um hot site lá do empreendimento, eu tenho um plantão de vendas, enfim.
a pessoa vai lá e deixa o contato e eu vou repassar para as minhas imobiliárias parceiras, para os corretores parceiros. O que eles vão fazer com esse dado? Né? Eu perco o controle. O que a LGPD diz? Que existem duas figuras de agentes de tratamento de dados. O controlador, eu fui lá no plantão da incorporadora XPTO e essa incorporadora coletou os meus dados. E ela passa para a imobiliária. Ela é controladora e ela está passando para a imobiliária com uma orientação específica. Entra em contato com a Natália que ela quer comprar meu imóvel. A imobiliária ela é operadora. E a LGPD vai dizer que o controlador e a operadora são responsáveis solidários por qualquer problema que aconteça nessa cadeia. Então, um dos principais gargalos realmente do mercado são essas interações com terceiros, como é super comum esse compartilhamento de dados. O ideal é que, e a gente já começou a perceber isso, que o mercado ele começa a se autorregular. Então, as maiores empresas já estão num processo, né, de conformidade com a LGPD, elas começam a exigir das suas parceiras que tomem providências em relação à LGPD, começam a contratualizar essas relações, começam a colocar obrigações, cláusulas, enfim, de responsabilidade dos parceiros em relação ao tratamento de dados. Essas imobiliárias, por consequência, começam a treinar seus corretores, contratualizar com essas pessoas, enfim, justamente porque para o mercado como um todo se autorregular. Mas para dizer assim, algumas providências, né, objetivas de como se resguardar. Tem parceiros que estão sensibilizados para o tema, tanto quanto você. Se possível, verifique se de fato, né, existe um programa de conformidade de LGPD, o quanto essa empresa está efetivamente comprometida, né, com esse tema da privacidade e, no mínimo, comece a contratualizar as suas relações para, se existir um problema, para que você eventualmente consiga ser ressarcido disso. Natália, sabe que eu quero até colocar um parênteses aí, que quando você mexe num processo, ele acaba, às vezes, até arrumando outros, né? Eu assisti na semana passada a uma palestra que falava sobre vendas e vendas online, né? De imóveis. E foi uma conversa muito bacana, e aí tinham várias informações, eu não lembro do dado exato, mas assim, um percentual muito grande de imobiliárias parceiras não só não usavam esse contato para ligar para outros, para oferecer outros imóveis, como nem ofereciam o imóvel da própria construtora ou incorporadora, né? Então, você veja, isso é uma das coisas. Você tem o dado, né, que recebeu de uma construtora, você não vende aquele, não usa para aquele fim e ainda oferece um produto concorrente, né? Então, isso diz que é uma coisa que acontece bastante, que é pego aí em pesquisas de cliente oculto, né? Pessoal que trabalha mais com parte de vendas, e que é uma das coisas, é um efeito colateral positivo que pode ter esse controle mais acentuado dos dados, né? Sem dúvida, né? E é super comum, né? Quem nunca fez um cadastro, por exemplo, em algum portal, alguma coisa, enfim, em algum lugar para receber uma tabela de preço, por exemplo, de um imóvel específico que você está buscando e começou a ter um monte de contato de imobiliária, de construtora, de incorporadora, por WhatsApp, por telefone. Você não faz a menor ideia de como aquele dado chegou lá, mas o mercado, ele tinha, né? Hoje o mercado está mudando, mas ele tinha muito esse modus operandi mesmo, desse compartilhamento, né, indistinto, assim, compartilha que não tem problema. Isso vai, com certeza, isso vai mudar. Isso já não mudou, né? As empresas mais estruturadas já estão nesse processo e fatalmente vão exigir das empresas menores que também tomem providências nesse sentido. Vou pegar um gancho aqui para a pergunta do Carlos. Os processos por conta de LGPD têm sido frequentes? Escuto falar muito sobre o tema, mas na prática não sei o quanto está sendo aplicado. Sim, né? A gente tem o caso famoso aí da Cirela, que foi inclusive a primeira sentença que aplicou LGPD, especificamente no mercado imobiliário, em que houve a condenação da Cirela
a pagamento de multa diária e também danos morais pelo compartilhamento indevido, que inclusive foi de um corretor, sequer foi da Cyrela, pelo menos foi essa linha de defesa, né? Então, a gente teve esse caso já julgado e a gente atende, ele disse, inúmeras construtoras, incorporadoras imobiliárias, né? Nosso principal nicho de cliente em termos de LGPD é no mercado imobiliário, e a gente responde corriqueiramente notificações, tem processo administrativo perante o PROCON, ação judicial. Então, sim, já existe, e os consumidores, os titulares, estão cada vez mais sensibilizados para o tema, cada vez entendendo mais, enfim, e a gente teme, inclusive, né, eu falo assim que a jurisdição brasileira, às vezes, ela é um pouco, ela favorece muitas vezes o oportunismo, né? Então, a gente teme que, eventualmente, isso possa ser uma enxurrada de ações individuais em juizado especial, enfim, mas já começou, já tem bastante notificação nesse sentido, sim. Tem o oportunismo, né, Natália, que infelizmente acontece, é raro não acontecer, mas tem também o consumidor que muitas vezes está, usando um português bem corriqueiro, está de saco cheio de tanto contato de gente que não tem interesse, né? Quem nunca recebeu ligações incessantes de gente querendo vender coisas que você, né, não sabe nem de onde veio o contato? Enfim. Eu acho que tem esses dois pontos aí que atiçam muito as pessoas a se defenderem, ou enfim, né, a processarem a empresa. Né? Tem os dois lados, né? Tem aquele que recebeu um contato ali e vai querer processar para ver se ganha 2, 3 mil reais, e tem aquele que realmente está sendo importunado, e aí o dado dele efetivamente foi compartilhado de maneira indevida, e aí sim, né, a empresa tem que responder. Natália, eu tenho aqui, essa é a última pergunta sobre a LGPD, tá? Depois a gente tem perguntas aqui sobre a parte de distratos, né? Que foi um tema aí muito, muito corriqueiro nos últimos anos e que deu uma boa acalmada, né? Mas e tem também perguntas sobre a área de inovação, né? Você, quando se apresentou, até não falou tanto disso, mas vocês estão trabalhando bastante nessa área de inovação. Então, já dei o spoiler aí do final da conversa, mas então vamos à nossa última pergunta de LGPD. Ela é uma pergunta do Eduardo, né? E aí o Eduardo, ele coloca o seguinte: como eu, colaborador de uma empresa, posso fazer a minha parte em relação à LGPD? Ele também não fala qual é a empresa que ele trabalha ou de que ramo é, mas vamos seguir aqui a mesma linha de colocar na área de mercado imobiliário. Tá. Muito legal essa pergunta, assim, porque a gente, um dos pontos que a gente sempre coloca nas nossas atuações consultivas perante a empresa não adianta eu colocar um monte de contrato, política, né, ferramenta de tecnologia, enfim, se o colaborador, se aquele que efetivamente atua lá na ponta, né, aquele que lida com os dados pessoais, não tiver sensibilizado para o tema, não tiver treinado, não entender a participação de cada um nesse processo, né? Então, às vezes você tem lá um e-mail malicioso que é enviado e o colaborador não está treinado para entender que aquilo, por exemplo, é algo que pode levar a um vazamento de dados ou um ataque, por exemplo, e o colaborador vai clicar naquele link malicioso e a gente vai ter um problema, um incidente de segurança, um vazamento de dados. Ou isso falando de um caso, né, que o colaborador não tem conhecimento. Outros casos a gente vai até pensar, eu posso ter um monte de programa de segurança, enfim, mas se eu tiver um colaborador que está mal intencionado, por exemplo, ele tira uma foto da tela, né, e pronto, vaza o dado. Então, a gente costuma dizer que o colaborador é talvez o elo mais importante de um programa de conformidade. Treinar, sensibilizar, dar ferramenta para que consiga efetivamente tratar aqueles dados pessoais, lidar com aqueles dados pessoais realmente em compliance com a lei. A gente coloca muito a questão da cultura da proteção de dados. A cultura da proteção de dados só pode ser criada, só vai ser criada nas empresas
com a participação de todos os colaboradores. Então, que a gente sempre fala, né, e faz parte de qualquer programa de conformidade que se pretenda completo, justamente essa sensibilização e treinamento dos colaboradores. Para isso, fica de novo aqui a dica, né? Que a gente tem um curso específico que foi a própria Natália que fez para a gente aí na eBrain. Ele já foi gravado aí, eu acho que foi no começo do ano passado, final do ano retrasado, né? E é um curso bastante objetivo, que tem bastante informação e ele é muito bom para fazer treinamentos aí de equipe, ele é bem voltado para o mercado imobiliário, né, Natália? Sim, com certeza. Encerrando, então, aí o tema LGPD, na nossa conversa de hoje, vem uma pergunta aqui da Bruna sobre distratos, como eu falei para você antes. E ela pergunta o seguinte: tivemos muitos distratos na pandemia, você tem alguns dados para compartilhar conosco? A gente tem uma atuação profissional no escritório aqui bastante forte em termos do mercado imobiliário. E a gente atua em duas frentes, né? Tanto nas questões de locação quanto nas questões de compra e venda. Nas questões de locação foi um burburinho, né? Porque, enfim, o empresário teve que fechar portas e aí teve muita rescisão, muita renovação, muita renegociação de contrato de locação, muita inadimplência, enfim. Então, no ponto de vista de locação, foi um Deus nos acuda. Já em relação a distratos, efetivamente, de compra e venda, a gente não viu muita diferença. E a gente percebeu, assim, de uma maneira geral, que o mercado não foi tão impactado, né? Pelo menos foi essa percepção que a gente teve no escritório. As empresas estão, inclusive, com estoque baixo de imóveis, então a gente não percebeu um aumento relevante em distratos, não. A gente teve aí um volume de vendas muito alto, né, Natália? Quem acompanha aí as informações da Bain, que traz sempre dados de mercado, a gente trouxe muito isso, aconteceu um crescimento muito grande, né, principalmente no mercado residencial, que afinal de contas a casa virou o centro da vida das pessoas, né? Exato, então, exato. Todo mundo se voltou a olhar para sua casa e a questionar o local onde está, né, se está adequado ou não. E aí, em relação aos aluguéis, Natália, você tem alguma sugestão em relação a isso, né? Que cuidados tomar? A nossa atuação tem sido muito conciliadora, né? Tanto quando a gente advoga para proprietário quanto para locatário, porque tem decisão judicial, Letícia, de tudo quanto é lado. Tem decisão judicial que entende que tem que baixar o valor de locação, a gente teve decisão falando, não, baixa, né, tem que dar 50% de desconto, tem que dar 30% de desconto. Teve decisão judicial que não tem que mexer, o judiciário não pode mexer em preço, então não vamos, né, não entra no mérito se tem que dar ou não um desconto. O que a gente costuma ponderar com os proprietários né, de fato, existe uma situação que é, principalmente para o comerciante, né, que é difícil, com portas fechadas, enfim, atividade econômica mais baixa, e que se muitas vezes o proprietário não for um pouco condescendente com a situação, ele vai acabar perdendo, né, o locatário, vai perder aquele locatário muitas vezes de anos, que sempre pagou em dia, acaba perdendo o locatário, que, por não entender um pouco desse momento. Então, a gente tem tido uma postura bem conciliatória, né, de tentar realmente ajustar, principalmente ponderando aí o risco do judiciário de a gente não ter uma linha específica e forte para dizer, olha, possivelmente vai ser assim ou vai ser assado. Existe um risco aí do judiciário entender de tudo quanto é lado, né? Não tem uma posição formada. Legal. Natália, tenho aqui mais ainda duas perguntas que são na área de inovação, né? Uma delas, a primeira é a da Patrícia, e ela pergunta o seguinte: a pandemia acelerou muitas inovações no meio jurídico. Quais foram as principais? As pessoas não ficam na defensiva quando temos mudanças em um segmento tão delicado quanto esse? Sim e não. Eu acho assim, o mercado como um todo, ele está se inovando em todas as áreas. O mercado imobiliário está se inovando, o mercado jurídico está se inovando, tecnologia em todos os tipos de setores, prestação de serviço, produto, enfim. A gente sabe que
alguns mercados são mais avessos à tecnologia, à inovação, e outros menos. O mercado jurídico é um mercado um pouco avesso, assim, tem muita aquela figura, assim, do advogado, de terno e gravata, atrás da mesa, apertando o botãozinho para cobrar por hora, enfim, né, com aquele juridiquês, aquela coisa mais formal. E tem alguns tipos de clientes que vão se identificar com esse tipo de advocacia, pouco inovadora, vamos dizer assim, e tudo bem, né? Mas a gente tem visto assim que a maior parte dos clientes, né, até mesmo você na nossa conversa no início, a Natália é muito objetiva, muito empreendedora, a gente acredita muito na inovação da advocacia por meio disso, né? Eu não preciso ficar falando difícil, eu não preciso vender parecer, eu preciso vender facilidade, eu preciso dar facilidade para o meu cliente. Se eu consigo resolver o problema dele em 10 segundos numa mensagem de WhatsApp, isso tem muito mais valor do que eu cobrar 10 horas de um parecer, né? Então, é isso. Quando a gente fala de inovação, não necessariamente eu estou falando de tecnologia, né? Eu estou falando de uma maneira diferente, maneira muito mais rápida, muito mais eficiente de você chegar no mesmo resultado. Então, é isso que a gente pratica no nosso dia a dia. E tem visto muito isso, né? Principalmente de profissionais mais jovens, assim, realmente tentando dar uma cara diferente para a advocacia, ser esse advogado mais pro-deal, assim, que resolve, não necessariamente aquele que fala difícil. E aí a gente tem muitas ferramentas hoje de inovação, né? Então, por exemplo, no meu escritório, o estagiário não faz acompanhamento processual dos nossos processos, quem faz é um robozinho, né? A hora do robozinho é muito mais barata do que a hora do meu estagiário, que eu posso estar ensinando muita coisa, muito mais técnica para ele. Então, são desde as coisas mais pequenas, menorzinhas, né, assim, de como que vai ser o relatório para o meu cliente, como que é a experiência do meu cliente, tudo isso faz parte de uma advocacia inovadora. Agora, na pandemia, o que mais pegou, na minha opinião, né, a questão dos contratos eletrônicos, assinatura eletrônica, assinatura digital. Então, a própria possibilidade de você fazer escrituras públicas, inclusive uma escritura pública de compra e venda do imóvel via videoconferência, né? Então, a pandemia acelerou muito um processo que tinha muita oposição de alguns setores e que daí não teve jeito, tem que inovar, tem que possibilitar. Ninguém mais quer ficar perdendo hora em cartório para reconhecer firma, ir lá, tem que levar uma série de documentos, etc. Então, assim, se eu puder falar dessas duas áreas principais, né, de uma aceleração dessa parte de contratos eletrônicos, gestão de contratos, etc. Então, isso foi, assim, foi um boom. E também dessa percepção um pouco mais moderna da advocacia, que em tratamento com o cliente mais horizontal, assim, você fala a mesma linguagem que o teu cliente. Então, esses acho que são os principais pontos aí. Agora, essa parte de assinatura digital e a burocracia com a parte contratual e até cartórios e tudo mais, ainda tem bastante para evoluir, né, Natália? Que assim, eu vejo as experiências, vou pegar a minha experiência recente aqui, antes de começar a nossa conversa, eu estava te contando que estou no meio do caos aqui, porque eu vou me mudar, né, e a gente comprou uma casa, e assim, comprei a casa de um casal que que ele está divorciado, mas a casa ainda não estava no nome deles divorciado. Demorou 2 meses para sair o registro novo, né? Então, assim, por conta de um papel, de um divórcio que já estava feito, uma situação já regularizada. Então, isso ainda existe muita coisa para melhorar, né, Natália? Eu espero que seja o início do caminho, né? A burocracia de registro de imóveis, etc., não adianta, né? Quando você lida com órgão público, geralmente o negócio fica um pouco mais travado, eles têm uma dificuldade um pouco mais de inovação. Então, realmente, é burocrático, compra e venda de imóvel é burocrático. Você pode até fazer escritura pública por videoconferência, mas vai ter que ir para o registro de imóveis do mesmo jeito. Até essa comunicação já é mais facilitada, malote digital, enfim, mas ainda tem uma burocracia.
Mas o que a gente vê, principalmente, Letícia, o setor privado, né? Vamos pegar, por exemplo, contrato de locação, que é entre... Né, não tem setor público envolvido, né? Não tem que levar registro, na maioria das vezes, enfim. Assim, 90% das imobiliárias que a gente atende, não são poucos, 90% dos contratos são eletrônicos. Sim. Né? Uhum. Então, isso, e não era assim há um ano atrás, não era assim, as pessoas ficavam ressabiadas de assinar um contrato eletrônico. Então, isso melhorou muito. A gente tem uma ferramenta no escritório de gestão de contratos, para quem tiver curiosidade lá, quiser entrar, iContract, que é justamente para a gente conseguir gerir de maneira mais automatizada esses fluxos contratuais, essas assinaturas eletrônicas, enfim. Isso há um ano atrás até existia, mas com uma pulverização no mercado muito menor. Né? Então, isso, sem sombra de dúvida, facilitou muito e eu também espero que os órgãos públicos também acelerem aí essa possibilidade de inovação. Natália, a última pergunta tem 100% a ver com o que nós estamos conversando, que é sobre a digitalização de contratos. Né? É a pergunta da Carla, e ela pergunta o seguinte: como passar segurança ao comprador, o vendedor, com a digitalização de contratos? Aí continua a pergunta. No imobiliário, trabalhamos possivelmente com as compras de maior valor monetário que alguém vai assinar no decorrer da vida. E nem todos têm segurança de fazer isso no digital. O que você fala sobre isso, Natália? Tá, acho que são algumas distinções, né? O pessoal acha que porque a gente está assinando algo físico, que ele é mais seguro. Quantas e quantas falsificações, quantos problemas que a gente já vê no escritório no dia a dia por conta da assinatura em papel, né, em documentos físicos que podem sim dar problema. Aí você parte para uma questão, vamos transportar isso para o digital. A gente tem dois tipos de assinatura. Primeiro é uma assinatura que a gente chama de assinatura digital, que é aquela do ICP Brasil, que você tem que é aquela que você dá para o teu contador, vamos dizer assim, para ele encaminhar a tua declaração de imposto de renda, aquela que você tem que fazer o tokenzinho ou o cartão. Essa é a assinatura digital e por conta de lei, existe uma disposição muito específica que diz: está assinado digitalmente, existe a comprovação da materialidade, ou seja, é aquilo mesmo que foi assinado, e da autoria, ou seja, foi a Natália mesmo que assinou. Então, a assinatura digital não tem como a gente ter um problema. É a mesma coisa que eu ir no cartório e assinar uma escritura pública de compra e venda. Eu tenho alguém atestando lá que é a Natália assinando, o cartorário está lá, eu dou meu documento e o cartorário diz que a Natália compareceu. Então, para fazer uma comparação assim, né, em relação à segurança jurídica, é a mesma segurança jurídica de eu ter, por exemplo, uma escritura assinada em cartório. A gente tem um outro tipo de assinatura que a gente chama de assinatura eletrônica, que é aquela que não precisa do certificado ICP Brasil e aquela que está super difundida agora durante a pandemia. O que é essa assinatura eletrônica? Ela utiliza outros meios de tecnologia para garantir a autoria e a materialidade. Tem algumas mais simples, tem outras mais sofisticadas. As mais sofisticadas, por exemplo, você vai colocar um documento, teu RG aqui, o robozinho vai ler tua face e o teu documento para ver se de fato é você que está assinando. Outras menos sofisticadas vão comparar lá o teu endereço de e-mail, o teu CPF, o teu IP, enfim, para dizer, realmente é a Natália que está assinando. E eu costumo dizer o seguinte: entre a assinatura eletrônica e uma assinatura que a gente chama de digitalizada, assina documento e digitaliza, super comum, 1000 vezes a assinatura eletrônica. Eu consigo comprovar a autoria e materialidade pela tecnologia. Por uma digitalizada, não. E aí, o que o mercado tem difundido cada vez mais é justamente a legalidade dessa assinatura eletrônica. Quando você vai no caixa automático, Letícia, o que você faz lá? Coloca o teu cartão e digita uma senha. Uhum. E você saca dinheiro. Aquela senha é uma assinatura eletrônica. Sim. Comprovou-se por meio da tua senha que, de fato, é a Letícia, eventualmente, que está fazendo aquela operação. Você faz, inclusive, contrato de financiamento bancário na caixa automático com
Eu acho que um ponto importante para reforçar aqui, né, Natália, é assim, a diferença da assinatura digital e da digitalizada. Elas não são a mesma coisa, né? Você explicou bem. Não, a digitalizada, sim, me dá até arrepio. A digital, o melhor dos mundos, né? E aí tem a eletrônica, que existe cada vez mais aceitação. Que, por exemplo, que eu mencionei dos contratos de locação, muito tranquilo. Tem algumas pessoas que ficam mais ressabiadas, assim, para uma operação de compra e venda de imóveis, que são valores muito mais expressivos, via de regra, prefere, alguns clientes preferem, não, eu vou utilizar só a assinatura digital. Mas não significa que a eletrônica não é segura, né? Muito pelo contrário. A gente sabe como a tecnologia hoje consegue realmente identificar de maneira muito mais precisa um cartorário comparando duas assinaturas por semelhança ali, por exemplo, se é ou não a pessoa que assinou. Uhum. E a tendência é que isso seja cada vez mais difundido e aceito tanto no mercado quanto no judiciário. E aí, até voltando ali à pergunta da Carla, né, como passar segurança, eu acho que o segurança, ela sempre vem com mais informação, né, Natália? Então, quanto mais informação se tiver a respeito, explicar o que é, quais as formas de segurança que tem, né, como que isso é controlado, eu acho que é melhor, né? Então, se informar e passar a informação também. E a insegurança de quem está comprando um imóvel, que muitas vezes é a compra da vida, né? Não é só ali se a assinatura de um jeito ou de outro, são muitas inseguranças, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir pagar? Será que o imóvel realmente é bom, né? Então, são muitas inseguranças e isso vale para todas elas, né? Quanto mais informação passar, tende a diminuir essa insegurança do comprador. Né? Sem dúvida. Natália, eu queria super agradecer, né? Você respondeu aqui a várias perguntas dos nossos seguidores lá do Instagram, que mandaram as perguntas para a gente. Então, super obrigada. E eu queria abrir um espaço aqui do que, se você quer falar alguma coisa das novidades que vocês estão fazendo aí, estão trabalhando não só na Broto Campelo, mas outras empresas aí bem na área de inovação também. Legal, obrigada, Letícia. De novo, agradecer a parceria, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Falando um pouquinho da gente, né? A gente realmente tem essa visão um pouco mais empreendedora do direito, uma atitude, uma conduta mais direta, mais próxima dos clientes, dos empresários. E a gente identificou algumas dores da nossa realidade e, a partir disso, a gente formatou empresas e iniciativas que hoje têm autonomia e são projetos que andam em paralelo com o escritório. Então, estou falando especificamente da Get Privacy, né, que é uma empresa especialista em proteção de dados. Então, a gente eu preciso ter um time de segurança e um time jurídico que só lide com proteção de dados, que só lide com segurança de informação. Então, hoje, a Get Privacy é uma iniciativa, né, que tem aí vida própria, vamos dizer. A gente tem também, eu já mencionei a iContract, que é a nossa plataforma de gestão de contratos, que, assim, como escritório consultivo, a gestão de contratos dos nossos clientes é sempre algo difícil para a gente. Vem por e-mail, vem por WhatsApp, vem por ligação, vem por, enfim. Então, o que a gente criou aqui dentro realmente é um procedimento que consegue automatizar isso de uma maneira muito mais eficiente. A gente replicou essa solução para o mercado. E também, né, a nossa última iniciativa, a Vexel, que é uma iniciativa de visual law, né, para acabar com aquela experiência do cliente. Às vezes você tem uma empresa super inovadora, uma startup que pensa muito em experiência do cliente, isso, aquilo. E aí você manda o contrato e aquele juridiquês, aquele Arial 12, né, aquela política de privacidade que é horrorosa, que ninguém lê. Então, justamente, a Vexel vem com essa missão aí de levar o design para dentro do jurídico, o design para dentro da advocacia, de contratos, etc. Então, essas são um pouco das nossas iniciativas. Quem quiser dar uma olhada lá no nosso Instagram do Broto Campelo, tem todas elas lá, dá para conhecer melhor. Natália, de novo, muito obrigada. Eu deixo aqui um convite agora para quem assistiu e gostou, para que curta o nosso vídeo, para que nos siga nas nossas redes sociais. A gente tem sempre vídeos novos aqui no nosso canal do YouTube, então eu convido para quem ainda não se inscreveu, para que clique ali naquele sininho,
para que ative e você passe a receber notificações, então, dos novos vídeos e novos conteúdos que a gente tem, lançando aí sempre toda semana. Natália, obrigada de novo e até uma próxima. Obrigada, Letícia, até.